Ore por isso. Abra sua Bíblia, e eu não quero fugir ao que Deus tem falado conosco nesses dias. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, o capítulo de número 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Glória a Jesus. Capítulo 1 de Marcos, a partir do verso 40, a palavra do Senhor diz assim: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas ele, tendo saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém? Vamos orar. Pai, abre os nossos olhos, fale ao nosso coração, abre também os nossos ouvidos para ouvir a sua voz. Espírito Santo, comunique essa palavra aos nossos corações, as verdades que há no coração do Senhor, comunicadas nessa noite a nós, Senhor, em nome de Jesus. Todas as barreiras, resistências humanas, sofismas, Senhor, muralhas da nossa própria mente, do nosso próprio coração, sejam derrubadas hoje, e que a sua palavra encontre lugar no nosso coração, para fazer aquilo que apraz o Senhor. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Com certeza você leu esse relato no primeiro dia da nossa campanha. No sábado você já foi impactado com essa história, que para mim, irmãos, é uma das mais comoventes dos evangelhos. É uma das histórias que mais nos toca e nos comove. Irmãos, porque na verdade o estado que esse homem estava, ele é pintado de uma forma viva. Um quadro terrível, um quadro de miséria, não uma questão financeira, muito mais do que isso. Na verdade, uma lepra. Hoje, queridos, a gente sabe que a lepra, ela tem tratamento, a hanseníase tem tratamento e tem cura. Há um processo até um pouco demorado, e se a pessoa firmar, não desistir do tratamento com antibióticos, com corticoides, ela consegue a sua cura. Mas, irmãos, naquela época era algo quase impossível, era uma doença quase que incurável. É lógico que existia possibilidade de cura, existiam lepras remissivas, existiam lepras que retrocediam, existiam casos assim, mas eram raros, que com certeza não era o caso que o Evangelho trata, porque mostra uma situação de um homem. Lucas, ele também faz esse mesmo relato no capítulo 5, e você lembra que Lucas, ele é médico, e Lucas, ele traz um diagnóstico específico e técnico. Ele diz que o homem estava coberto de lepra. Era como se ele tivesse jogado um manto sobre ele, um manto de lepra. Nada se via são no seu corpo, nada se via limpo no seu corpo.
era totalmente tomado de lepra. E, irmãos, não é somente isso, não é somente a questão da enfermidade, tudo que ela trazia em si. Quem tinha lepra era considerado como alguém castigado por Deus, por causa de um pecado. E a gente vai ver que em alguns relatos do Antigo Testamento, quando Deus ia punir alguém, como por exemplo a própria irmã de Moisés, a Miriam, quando ela se rebela contra Moisés, quando ela diz assim, não, o Senhor não só fala através dele, nosso irmão mais novo está querendo agora mandar na gente, e ela e Arão então se endurecem, e ela mais do que Arão se endurece contra a liderança de Moisés. E na verdade não era questão de Moisés, era quem estava com Moisés, quem havia instituído a Moisés, quem havia dado uma autoridade sobre Moisés, que era Deus. Ela não estava se insurgindo contra homem, ela estava se insurgindo contra Deus. E com isso Deus a fere de lepra. O povo para a jornada durante todo o tempo que Miriam está leprosa. O povo só começa a jornada quando ela então é curada, quando Deus retira dela a lepra. Então foi um castigo pela rebeldia, pela rebelião de Miriam. Geazi, você lembra dele? É o moço de Eliseu. Geazi, ele tinha um coração extremamente ganancioso. Quando Deus faz uma obra através de Eliseu na vida do general Naamã, que era também leproso, e Deus o cura. Quando ele vai então obedecendo a palavra, se banha 7 vezes no Jordão, e ele leva, irmãos, uma carga enorme de jumentos, de cavalos, de camelos, carregadas de especiarias, de roupa, de ouro, de prata, para entregar para o Eliseu, como se ele tivesse aquela sensação de que eu posso comprar a minha bênção, como se eu posso comprar, pagar a minha cura. Irmãos, a cura não é paga, a bênção não é paga, é graça de Deus sobre nós, sempre foi. É porque Deus é bom, Ele olha para nós, não é o quanto eu tenho para dar para Deus, que Ele vai então me curar, é porque Ele é bom, amém? Você pode dizer comigo, Deus é bom, e diga assim, é por isso que Ele me abençoa, porque Ele é bom. Não é porque a gente é bom, não é porque a gente tem algo para dar para Deus, é porque Ele é bom. Só que Geazi, ele fica insatisfeito, como é que meu Senhor rejeita tanto presente? Como é que meu Senhor, ele não aceita o ouro? E ele então, irmãos, caladinho, ele vai atrás do Naamã, sem que Eliseu soubesse, diz assim, olha Naamã, meu Senhor mandou vir aqui e tal, e esse presente que você tem aí e tal, ele liberou, e aquele negócio todo. É fato que Geazi tomou o presente que Eliseu não quis pegar. Irmãos, e quando ele chega em casa, o Eliseu disse assim, onde é que você estava, ô Geazi? A lepra que estava sobre Naamã se apegará a você. Você foi rebelde, você foi mentiroso, você foi ganancioso. Irmãos, e houve um castigo sobre a vida daquele moço, daquele servo. Castigo pelo seu pecado. O rei Uzias, também um outro que foi acometido por lepra, tamanho orgulho dele, foi um rei extraordinário, mas a soberba subiu ao seu coração, e ele se achou tão poderoso que se julgou apto para entrar no santuário, onde somente os sacerdotes poderiam entrar, e ele vai quase que se sentindo um semideus, e ele entra. E os sacerdotes, vendo aquela loucura do rei, colocam o rei para fora, mas já era tarde, a lepra despontou na sua testa. E eles apressadamente tiraram o rei de lá, e o rei também, quando viu que estava sendo acometido pela lepra, ele também se apressa, ele também sai rápido, porque senão ele poderia morrer. Irmãos, e nós vemos relatos assim em alguns lugares da Bíblia, e muitas vezes isso nos passa a ideia de que a lepra era um castigo só sobre pecadores. Na verdade, a lepra, ela é um paralelo do pecado na vida de um homem. Há algumas características da lepra que mostram um paralelo com a vida de um homem, de uma mulher sem Deus.
por algumas razões. Primeira, por quê? Porque não era uma doença de superfície. Deixa eu te explicar. A lepra, para ser considerada lepra, ela tinha que estar mais profunda do que a pele. A lepra, ela não era apenas uma doença dermatológica. Ela afetava ossos, ela afetava carne, ela afetava terminações nervosas, a ponto da pessoa ficar insensível naquela área que era tocada pela lepra. Então não era uma coisa superficial, era uma coisa que ia mais profundo, irmãos, e o pecado é assim. O pecado não é um erro, não é um desvio de rota, não é um lapso, não é uma falha, é mais profundo do que isso. Ele toca no desejo da gente. O pecado, ele vai mais a fundo, ele toca nas nossas motivações. Ele toca nos nossos pensamentos. Jesus diz que é o que procede de dentro que contamina o homem. É o que vem do coração. Então você pode ver uma pessoa tão singela, com um aspecto quase que angelical, mas às vezes o seu coração está tomado de lepra. O seu coração está tomado de coisas ruins, está tomado de inveja. Às vezes você vê uma pessoa sorrindo para você, mas o coração dela está te odiando. É mais profundo do que a gente imagina. Toca em partes que ninguém vai até lá, a não ser Deus. Então só Deus pode arrancar isso de nós. Só Deus pode arrancar de lá de dentro. Paulo disse, na minha carne não habita bem algum. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu detesto, eu faço. Que miserável homem que eu sou. Então, queridos, a lepra, ela tem uma semelhança muito grande com o pecado. Tanto por esse aspecto, também por um outro aspecto, que é o da separação. Quando havia um diagnóstico, fulano está leproso, era o fim. Esses dias você com certeza já viu alguns vídeos de pessoas que ficaram em isolamento por causa da Covid. Alguém já viu esses vídeos assim, emocionantes até? A pessoa recupera e ela sai do isolamento depois de 20, 30, não sei quantos dias, internada, isolada, sem contato com ninguém da família. E ela vai saindo e é tão emocionante quando a pessoa sai daquele isolamento e consegue encontrar com a família dela. A doença, a Covid, por exemplo, ela não tem problemas apenas no físico, mas de ordem emocional também. Quem é internado sofre grandes abalos no interior dele, porque ele está longe de todo mundo, ele está longe do cônjuge, ele está longe do pai, longe da mãe, longe dos filhos, está sozinho lá dentro. É uma expectativa muito ruim. Para quem já passou, conta esse tipo de drama que se vive lá. Agora imagine, irmãos, o leproso. No dia que uma mancha opaca aparecia na sua pele, ele então era recomendada a sua ida ao sacerdote, que era um tipo de vigilante sanitário também. O sacerdote, ele dava esse tipo de atestado, e ele examinava aquela mancha, ele examinava aquele problema, e ele então poderia dizer, é ou não é lepra. Irmãos, mas quando batia-se o martelo e dizia, é lepra, o chão do leproso se abria. Porque a partir daquele momento ele teria que sair da sua casa. Tudo que fosse de uso pessoal iria ser queimado. Seus utensílios, suas roupas, até quem sabe a sua própria cama, ele teria que sair de casa. Ele teria que abandonar, ele teria que se isolar da sua família, dos seus amigos, do seu contexto social como um todo, trabalho, em educação, ele teria que se isolar do contexto religioso. Ele não mais estaria apto para entrar no templo, ele moraria em colônias de leprosos, em lugares isolados de todos. Irmãos, imagine a dor. Imagine a dor de um pai ter que sair de casa e deixar sua mulher e seus filhos.
Imagine a dor de uma mãe, ter que deixar, quem sabe, suas crianças, e viver por tempo indeterminado, longe de todos e de tudo. Irmãos, não há uma pessoa que não viesse ao chão, não fosse extremamente afetada emocionalmente por essa notícia terrível: você está leproso. Irmãos, e o pecado também faz isso. O pecado também nos separa. Ele nos separa de Deus. E eu quero dizer que o pecado é pior do que a lepra em muito nesse aspecto, porque a lepra, ela necessariamente não separava o homem da comunhão que ele tinha com Deus. Ele poderia separá-lo do templo, mas da comunhão com Deus necessariamente não. Mas o pecado faz isso. Isaías diz que o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. Imagine alguém viver sem Deus. Imagine alguém viver separado da comunhão com Deus. Davi, quando ele peca, ele diz: Deus, não me tire a tua presença, não me tire o teu espírito, nem a alegria da tua salvação. Irmãos, ele não pede por outra coisa, ele pede pela presença, para Deus não tirar a presença dele sobre a vida de Davi. E há tantos que estão se separando da comunhão com Deus por causa dessa lepra chamada pecado. Há um distanciamento também, irmãos, em relação ao próximo. Quantas pessoas têm sido separadas umas das outras por mágoas, por ressentimentos, por ódio, por situações não resolvidas, e o pecado afasta não somente a nós de Deus, mas a nós do outro. E isso afeta, irmãos, famílias. Quantos casamentos têm sido diluídos, esfacelados por causa de pecado? Então, a lepra é fichinha em relação à lepra espiritual, que é o pecado. Ela até chega a nos afastar de nós mesmos. Você já imaginou isso? É uma pessoa que diz assim: eu me odeio, eu não me aceito, eu não gosto de mim. Irmãos, não tem outra coisa que leve uma pessoa a se afastar de si mesma, a não ser pecado. O pecado, de forma generalizada, nós aceitamos tantas coisas nesse mundo caído, culpas, complexos. Irmãos, uma baixa, achatada autoestima, não é nem que é baixa, é achatada, pisada. E a gente olha para nós mesmos e a gente não gosta do que a gente vê. Esse é o significado da lepra espiritual. Só o pecado faz isso com o homem. Afasta ele de Deus, afasta ele dos outros e afasta ele dele mesmo. Além disso, irmãos, a lepra, ela traz, como eu disse, insensibilidade. Você já viu passava antigamente algumas campanhas educativas do Ministério da Saúde com relação à hanseníase. Então a pessoa, geralmente, ela se aproximava do fogo, era de uma vela, eu não lembro, e ela não sentia. E alguém alertava: mãe, ela estava sendo queimada pelo fogo, e não sentia nada. Porque a lepra tem a capacidade de comprometer as terminações nervosas. Então ela torna a pessoa, naquele ponto afetado, insensível. A pessoa não sente dor. Irmãos, e a insensibilidade é marca também da lepra espiritual. Você vai ver que quando a pessoa está imerso no pecado, ela não sente. Irmãos, isso é tão terrível, a capacidade do pecado tirar a nossa sensibilidade. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele olha para Batseba, a mulher do outro, do Urias, e a possui, e a engravida. E para tirar de si a culpa, ele tenta fazer com que Urias, armando a situação, para que Urias tenha um relacionamento com sua esposa, e como naquela época não tinha exame de DNA, o filho é do Urias. Como ele não conseguiu, ele manda matar Urias. Irmãos, ele se torna um adúltero, um homicida, mas pior do que isso, um insensível. Ele não sente nada.
E ele continua sua vida normal até que o profeta chega para ele e aponta o seu erro e diz assim: você pecou. Apenas naquela hora a ficha cai. Mas Davi por um tempo se torna um bruto, se torna um insensível. Não arde, não dói mais na sua alma o pecado, não. Irmãos, e o pecado ele tem esse poder de tirar a nossa sensibilidade. E se nós não vigiarmos, nós cristãos vamos começar a achar que o pecado em muitas áreas da nossa vida é coisa normal. É coisa corriqueira, é aquela coisinha pequena, não tem problema nenhum. Isso é coisa de pouca importância. E a gente vai se tornando insensível. Pecado não nos entristece mais. A gente não fica mais triste. A gente não chora mais quando erra. A gente é capaz de pecar e de falar de Deus logo em seguida, como se nada tivesse acontecendo. Irmãos, isso é um efeito terrível do que a lepra pode causar na vida de um homem, a lepra espiritual. Esse homem estava assim, coberto de lepras, insensível, mas também marcado. A lepra marca, diga comigo, a lepra marca. Irmãos, não era uma questão apenas de uma mancha na pele. Você já deve ter assistido alguns filmes de pessoas que perdem partes do seu corpo, como dedos, nariz, orelhas. Tudo isso vai caindo, vai perdendo. A pessoa vai ficando com uma fisionomia assustadora. Marca. A lepra marca. Pecado marca, irmãos. Mais do que o corpo, ele marca muitas outras áreas. A nossa vida, o nosso físico pode marcar? Pode, através de doenças que a gente vê aí, que são frutos de pecado. Mas muitas outras marcas na alma, como traumas, como culpas, advinda de abusos, advinda de tantas coisas ruins. E traz uma marca, irmãos, indelével. E se não for o sangue de Jesus que apaga, nada mais apaga. A pessoa carrega aquela marca para o resto da sua vida. Que coisa triste, às vezes na família, uma marca de divórcio, uma marca de abandono do lar. Tantas coisas que a lepra traz como marca, deixa uma cicatriz profunda no corpo, na alma, na família e nos outros relacionamentos. A lepra contamina. Diga comigo, a lepra contamina. Irmãos, a gente está todo mundo aqui de máscara. Menos eu que estou falando, daqui a pouco eu vou pôr minha máscara. Porque a gente está evitando o quê? Quando a gente sai, quando a gente entra, a gente está evitando o contágio. A lepra tem esse efeito contagiante, contaminador. É por isso que ele precisava ficar isolado, é por isso que a pessoa precisava se afastar de todos e de tudo. E o pecado é assim, ele contamina também. Ele passa tão rápido, mais rápido do que uma lepra, mais rápido do que um vírus. O pecado faz isso. O Salmo 1 diz assim, que a gente não deve andar na companhia dos ímpios, se assentar na roda dos escarnecedores. Qual é a lição que a gente aprende ali? Que a gente pode se contaminar. É óbvio, irmãos, que quando a gente tem uma mentalidade cristã de influenciar e de não sermos influenciados, a gente se assenta, a gente caminha com pecadores, porque a gente é pecador também. Amém, irmãos? Mas a gente faz isso para influenciar, para trazer a pessoa para Cristo. Mas, irmãos, uma pessoa que não tem uma firmeza na fé, e ele sentar à roda de escarnecedores, com pouco tempo ele se torna um escarnecedor. Se ele anda com iracundo, diz Provérbios, não ande com iracundo, para que não aprendas os seus caminhos. Então a gente tem uma facilidade de sermos contaminados pelo meio pecaminoso. Todo mundo está fazendo, todo mundo está mentindo, todo mundo trai, todo mundo burla a lei, todo mundo faz algum tipo de coisa errada, e porque eu não posso fazer também. E um pouco de fermento, disse o apóstolo Paulo, ele leveda toda a massa, ele contamina toda a massa. E a lepra continua fazendo isso, e por fim a lepra mata. Não é só o mau cheiro, não é só as
deformidades no corpo. A lepra mata. Eu uma vez visitei, na verdade eu não visitei, eu conheci por um acidente de percurso. Eu estava passando uns dias em uma casa de praia, na época da minha adolescência. Nós estávamos fazendo um retiro espiritual, e eu e mais 3 colegas, a gente foi até a praia. E para ir à praia, passava ou por um caminho mais longe, que a gente poderia pegar uma estrada, ou atravessar pelo meio do mato. E atravessando pelo meio do mato, a gente se deparou com uma construção antiga, que a gente ficou sabendo que era um antigo leprosário. Na época que as embarcações francesas vinham ao Brasil, muitos que vinham naquelas embarcações estavam leprosos e eram colocados ali, esquecidos. A família jamais ficava sabendo de mais nada deles. Irmãos, são construções assim que a gente fica pensando que pessoas viveram ali, que pessoas morreram ali. O final da vida delas foi ali naquele lugar, isolado, estranho, irmãos, que dá um aspecto de morte, porque a lepra mata, o pecado mata. Mas, mais uma vez eu digo que a lepra é fichinha em relação ao pecado, porque o que mais a lepra pode fazer é matar o corpo. Mas o pecado, mais do que a lepra, ele atinge não apenas o corpo, mas o espírito. E a Bíblia fala da segunda morte. Se a primeira já é ruim, imagina a segunda. Porque a primeira morte separa a gente dos outros, separa a gente desse meio, separa a gente desse espaço terreno, primeiro andar. Mas, irmãos, a segunda morte separa a gente definitivamente de Deus, separa a gente definitivamente da graça. Só Jesus nos livra da segunda morte, amém? Só Jesus tira de nós a sentença da segunda morte. Quem tem Cristo, quem tem o sangue de Jesus, pode levantar suas mãos para Ele e dizer: muito obrigado, Jesus, porque o Senhor me livrou de tão grande morte. Mas a lepra mata. Irmãos, mas eu não quero ficar preso a esse diagnóstico terrível de lepra que esse homem estava acometido, coberto de lepras. Porque, irmãos, o que me impressiona é mais do que isso, é a atitude que esse homem teve, mesmo em meio a essa situação. Esse homem, o texto mostra que ele teve uma atitude incrível, que apesar de uma situação terrível, ele não ficou ali lambendo suas chagas, ele resolveu dar um passo, ele resolveu ir até o Senhor Jesus, e isso muda tudo na vida de uma pessoa. Irmãos, e ele dá alguns passos interessantes. O primeiro passo, a gente vê aqui no verso 40, é a determinação dele. Diga comigo, determinação. Irmãos, é incrível. O texto vai dizer assim: aproximou-se. Irmãos, você lembra que quem era diagnosticado com lepra não poderia se aproximar de mais ninguém? Ao contrário, ele teria que se isolar. Ele teria que procurar um lugar, uma colônia de leprosos, uma caverna, e viver lá os seus dias todos, na escuridão, na doença, no isolamento. Mas ele não. Quando ele soube que Jesus estava ali, a Bíblia diz, ele se aproximou, aproximando-se. Isso é determinação. Sabe por quê, queridos? Porque ele poderia morrer naquela hora, ele poderia ser apedrejado naquela hora, porque ele estava indo contra a lei. A lei dizia que ele não poderia se aproximar de ninguém. A lei, irmãos, determinava que ele deveria gritar ao se aproximar de alguém sadio, ou alguém sadio se aproximar por um acidente dele, ele deveria gritar: imundo, imundo. Não era o outro, era ele. Ele que pronunciaria o seu estado. E aquela pessoa sadia, ela daria alguns passos para trás, ela jamais se aproximaria.
E esse homem não faz isso. É lógico que todo mundo sabia que ele era leproso, não tinha como ignorar o aspecto dele. Com certeza partes faltando, com certeza seu corpo tomado, coberto, não poderia disfarçar. Ele se aproxima, mesmo sabendo que não poderia, ele é determinado, ele avança, irmãos, e é isso que tem faltado em muitas pessoas, é essa determinação de que ainda marcado, ainda vivendo uma situação difícil, eu vou até Jesus, eu não vou me esconder, eu não vou ficar isolado dele para o resto da minha vida. Se eu me afastei, eu não preciso permanecer afastado, eu me aproximarei de Jesus. Vai exigir determinação, porque imagine o olhar, irmãos, dos outros. Imagine aqueles olhares, irmãos, cheios de indignação. Isso daí é um incoerente, é um louco, como que ele se aproxima da gente? Eu imagino aquele homem. Jesus sempre, irmãos, estava rodeado de pessoas. Eu imagino que aquele leproso se aproximando de Jesus fez as pessoas se afastarem de Jesus. E quando aquele leproso se aproximava de Jesus e ele dava um passo para frente, algumas pessoas perto de Jesus davam um passo para trás. Porque ninguém queria ficar perto. Ficar perto do leproso, eu vou pegar isso. Você já conseguiu perceber um pouquinho nesses dias aí de Covid. A fulano está com Covid. Misericórdia. Misericórdia. Não é assim? Imagina um leproso. É ele dando um passinho e todo mundo, opa, chegou. Se afasta. Determinação, queridos. É o que Deus quer ver em nós. É nos aproximarmos de Jesus, mesmo tendo olhares críticos sobre nós. Mesmo pessoas olhando e dizendo assim, quem é ele? Quem é ela? Essa pessoa daí, você não sabe a história dele, você não sabe o histórico passado dele, quem é ele, quem é ela para se aproximar. E quantos irmãos vão até Jesus assim, e outros que se julgam tão santos, se afastam, porque eu não posso me contaminar. Determinação, queridos, é o que Deus quer ver em nós. E adentrarmos na presença dele sem receio, sem medo de críticas e do que vão falar de nós e do que vão pensar de nós. Já dizia a música, eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Amém, queridos? Você pode levantar sua mão e diga, Deus, eu te quero mais do que tudo. Diga, Deus, eu quero me aproximar do Senhor, independente de como está a minha situação, a minha vida. Interessante, irmãos, que além disso, esse homem, ele demonstra uma humildade tremenda. Ele chega para Jesus e ele faz um tipo de pedido, ele está ajoelhado. Primeiramente, ele mostra isso no seu corpo, ele se ajoelha. Os outros evangelhos dizem que ele se prostra, que ele adora, porque a adoração era mais do que uma coisa interior, ela era demonstrada exteriormente também. Porque quando dizia assim, fulano adorou, significa que fulano estava prostrado, derramado igual água na presença de Deus. Então esse leproso, ele se prostra, aqui ele vai dizer que ele está de joelhos. Lucas vai dizer que ele está com o rosto em terra. Ele se aproxima e ele sabe que ele não é nada, e eu gosto da expressão de que ele adora o Senhor, mesmo sabendo que era uma postura, que era uma posição do corpo dele. Mas irmãos, é algo significativo para nós, porque para ele estar assim, ele reconhecia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus não era um qualquer, ele sabia que Jesus era poderoso, ele sabia que Jesus poderia fazer algo por ele. Ele contemplava a superioridade de Jesus, a grandeza de Jesus, ele reconhecia isso, é por isso que ele se prostra, porque do contrário ele poderia chegar em pé mesmo, aqui Jesus, você poderia fazer um favor para mim,
Não, ele chega prostrado, ele vai de joelho, ele vai humilhado, ele sabe quem é Jesus e sabe quem ele sabe que ele não é nada e sabe que Jesus é tudo. Irmãos, é isso que Jesus também quer ver em mim, quer ver em você. É a atitude de nos humilharmos. A Bíblia diz que se nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, Ele nos exaltará, Ele nos levantará. Quando nós chegamos para o Senhor, irmãos, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo o nosso corpo coberto de lepra, nosso coração tomado de coisas que só o Senhor para arrancar de nós, e humildemente nos achegamos a Ele, suplicamos a sua misericórdia, irmãos, Ele nos exaltará. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Então esse homem chega humildemente, esse homem chega de joelhos. Agora, a fé dele é extraordinária. Olha o que é que ele pede. Ele diz assim: Senhor, se quiseres, tu podes me purificar. Então eu queria que você observasse a segunda expressão: tu podes. Se quiseres, tu podes. É diferente, irmãos. Ele não diz assim: se pode, Jesus, faz alguma coisa por mim. Não. Ele sabia que Jesus podia. Ele tinha absoluta certeza que Jesus podia fazer alguma coisa por ele, porque ele mesmo diz: se quiseres, tu podes. A questão aqui, Jesus não é de poder, é de querer. E eu sei que o Senhor pode. A Bíblia diz que nós devemos nos aproximar de Deus com fé. A Bíblia diz que há um requisito para aquele que se aproxima de Deus. Ele deve crer que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam. Quando a gente busca Deus, Deus nos galardoa, Deus nos recompensa, mas eu preciso crer nisso, eu preciso acreditar nisso, eu preciso viver essa fé, e eu preciso me aproximar de Deus com essa certeza. O Senhor pode, eu não sei se o Senhor quer, mas o Senhor pode. Quantas orações eu já fiz? Eu digo: Deus, isso daí é fichinha para o Senhor, para mim não, para o leproso não, mas para Deus é: se tu quiseres, Senhor, tu podes me purificar. Um homem de fé. Não era porque o corpo dele estava coberto de lepras que ele era um incrédulo, que ele era alguém que duvidava. Não, irmãos, não importa a condição que a gente esteja, é possível existir fé, e fé poderosa, e fé que alcança lugares incríveis, porque, irmãos, a fé é aquilo justamente que é Deus quem exige isso de nós. Se você se aproxima de Deus, você deve crer que Ele existe, porque sem fé, também Hebreus vai dizer, é impossível agradar a Deus. E esse homem chega com fé, ele vê além. Irmãos, imagina só, eu não sei quanto tempo ele deve ter ficado naquele estado. Eu imagino que por anos, porque a lepra não começa generalizada, ela começa com a manchinha e ela vai tomando outras partes do corpo, a ponto de Lucas dizer que ele está coberto de lepras. É porque muito tempo se passou, é porque muito tempo ele estava naquela condição. E é muito comum, quando a pessoa está em um certo tempo vivendo uma situação, ele enrijece a sua fé e ele diz assim: não, nada mais pode mudar essa situação. Eu já estou há muito tempo nessa condição, e está cada vez pior, a coisa está cada vez mais difícil, nada pode mudar essa condição. É justamente o contrário. Quando a gente tem fé, irmãos, quando Deus nos dá essa sementezinha poderosa e a gente rega ela, a gente pode dizer para Jesus: se tu quiseres, tu podes, tu podes. E eu queria que você fizesse um exercício de fé. Eu queria que você pensasse numa situação que para você é algo extremamente difícil, se não impossível. Você tem uma situação assim? Desse homem era lepra. E eu queria que você pensasse numa outra situação que você está enfrentando. E eu queria que você, com fé, pudesse declarar a mesma coisa que esse homem declarou. Você vai dizer para Jesus: Jesus, se tu quiseres, tu podes. Tu podes alcançar minha família.
Tu podes alcançar meu filho. Tu podes mudar minha vida financeira. Tu podes me tirar desse buraco de depressão. Tu podes me tirar desse leito de enfermidade. Tu podes restaurar minha vida. Tu podes fazer o que o Senhor quiser. Aleluia, porque o Senhor é Deus. Se tu quiseres, tu podes. Irmãos, que fé incrível. Mas além da fé, esse homem se mostra extremamente submisso à vontade do Senhor. Porque a primeira coisa é exatamente isso, se tu quiseres. Tão diferente daquilo que a gente vê hoje. Uma oração dessa em algumas igrejas hoje, a pessoa seria tida como a pessoa mais sem fé do mundo. Porque a moda é determinar. Você tem que exigir algo para Deus. Você tem que colocar Deus contra a parede, determine isso para Deus, cobre isso dele, e se necessário for, chantageie um pouquinho, faça um biquinho para Deus, diga para Deus, você vai desviar se ele não te atender, diga para Deus que agora você não vai mais dizimar, nem ofertar, não vai orar, não vai mais ler a Bíblia, não vai mais à igreja, não vai mais isso, não vai mais aquilo, porque tem gente que faz isso. Um menino birrento, como uma criança mimada, chega para Deus, aponta o dedo e diz, se o Senhor não fizer. Ah, irmãos, e esse homem nos dá uma lição tão grande. Se tu quiseres, eu vou me submeter à sua vontade. Eu sei que o Senhor pode, mas talvez o Senhor não queira. E se o Senhor não quiser, eu não vou ficar emburrado, eu vou crer no Senhor, porque o Senhor continua podendo. Não faltou poder em ti. E esse homem chega com o coração também inclinado à submissão. Irmãos, isso tocou o coração de Jesus de uma maneira tão poderosa. Irmãos, que coisa linda. Que coisa linda. Esse homem chega dessa maneira, imagina a cena, aquela coisa deformada, mal cheirosa, como uma carne podre, de joelhos, todo mundo afastando dele, ele com a voz, entendo, muito fraca, mas declarando, se queres, tu podes me purificar. Jesus não aguentou não, a Bíblia diz assim, que Jesus, ele é tomado de compaixão. A Marcos, ele não descreve apenas o milagre, ele relata o coração de Jesus. Ele poderia simplesmente omitir essa informação, ele poderia pular essa informação e já ir direto para o milagre. Aí Jesus diz assim, agora, power, tá! E aí ele era curado, pronto. Todo mundo ia aplaudir, bater palmas, Jesus é poderoso, Jesus é grande, ia para casa feliz e maravilhado, e acabou. Não, mas ele dá o relato do coração de Jesus. E o texto diz assim, Jesus, verso de número 41, profundamente, irmãos, não era coisa rasa, não era aquele arrepiozinho assim, coitado, não. Irmãos, aquilo entrou no coração de Jesus. Jesus profundamente foi nas entranhas de Jesus, profundamente comovido. O que fez Jesus operar um milagre, irmãos? Não foi o desejo de Jesus mostrar o seu poder. Jesus não precisava se afirmar para ninguém. Não foi mostrar para as pessoas, vocês vão ver o que é que eu faço agora. Presta atenção. Aqui, ó. Faz a selfie agora. Tirem os seus celulares e filmem o que eu irei fazer agora. Agora! Fique limpo! Não, irmão. Jesus não precisa disso. Aleluia. Da mesma maneira que Jesus curava em público, ele curava dentro de uma casa. Está lá a sogra de Pedro ardendo em febre. Jesus chega lá. Jesus, a sogra de Pedro está ali doente, com febre. Provavelmente a malária tinha cometido aquela dona. Era muito comum naquela região a malária. E irmãos, não tinha tratamento, não tinha
não tinha a hidroxicloroquina, deixa para lá, porque isso pode dar problema, né? Mas não tinha, que é o tratamento usado contra a malária. Não tinha. Jesus chega lá e diz que ele tomou a mão daquela mulher. E a febre a deixou. Não tinha ninguém vendo. Umas poucas pessoas dentro da casa. Jesus não estava importando, irmãos, em chamar atenção para ele. Ele sabia quem ele era, sabia de onde ele vinha, sabia para onde ele ia. Ele era totalmente consciente dele mesmo, e ele não está ali para se promover. Ele é tomado de compaixão por aquele homem, ele sente a dor daquele homem. Provavelmente ele sente a dor da alma daquele homem mais do que a dor física daquele homem, porque ele era até insensível. Talvez ele não sentisse muitas dores, mas, irmãos, a dor da alma dele, de saber que tinha uma família que há anos não via. Quem sabe seus filhos já eram grandes nessa época, e ele já não sabia mais quem eram seus filhos, já não os acompanhavam mais. Irmãos, que dor esse homem tinha de ser uma pessoa à margem de todos. Quanta dor na sua alma, e Jesus sente a dor dele, profundamente comovido. Eu quero dizer, irmãos, que Jesus olha para você e para mim, não é como um número entre a multidão, não é como um a mais no meio do povo. Jesus sabe o seu nome, Jesus sabe a sua dor, Jesus sabe o seu problema, Jesus sabe a sua angústia, Jesus sabe exatamente tudo que você e eu passamos, e Ele se compadece, Ele se comove de nós, aleluia. Irmãos, a gente serve um Deus extremamente apaixonado, compassivo, que toca, irmãos, a palavra compaixão, compadecido, fala de sentimentos. Jesus não é esse ser assim, insensível, que nada toca, não, irmão. Jesus chora, Jesus, ele sente a dor, e ele se compadece desse homem. E ali, irmãos, enquanto muitos sentiam nojo dele, porque era muito comum alguém sentir nojo de um leproso. Está faltando o nariz, está faltando uma das orelhas. Alguns desviariam, na verdade, a maioria desviaria o olhar dele. Jesus não, Jesus olha para aquele homem. Jesus se compadece daquele homem. Enquanto muitos talvez estivessem sentindo raiva dele, porque, irmãos, veja bem, quem deu a ele a autorização de chegar até aqui? Ele deveria ter gritado: imundo! E alguns carregavam até um sininho agarrado ao pescoço, porque quando ele ia se aproximar, dava um sinal de que estava se aproximando um perigo. Quem deu a ele essa ousadia de vir até nós, os purificados, os sãos, os sadios? Quem é este moribundo, morto-vivo? Eu imagino pessoas extremamente indignadas com aquele homem. Jesus não. Jesus profundamente comovido. Agora, o que acontece depois é fantástico. A Bíblia diz, irmãos, voltando para Marcos, Jesus profundamente compadecido, leia comigo para você não achar que foi um erro da minha tradução, estendeu a mão e o tocou. Irmãos, ninguém tocava num leproso. E eu penso, quanto tempo esse homem não sabia o que era um toque. Hoje a gente está vivendo um pouquinho disso, não é? Aquele cotovelinho, às vezes a gente não aguenta, né? Mas fica quieto. Mas é difícil, irmãos. É difícil. Nós somos pessoas sensitivas desde quando a gente nasceu. A gente precisa de pessoas que nos toquem com amor e respeito. E esse homem não sabia o que era isso há muitos anos. Esse homem não sabia o que era um toque, um abraço, um aperto de mão há muitos anos.
Irmão, Jesus poderia, preste atenção, Jesus poderia simplesmente ter dito: seja limpo. A palavra de Jesus era poderosa, irmão. Chega um momento que o Evangelho narra um momento que chega um homem, o chamado Jairo, e aliás, um outro, na verdade eu estou misturando os milagres, mas chega um chefe da sinagoga que diz: o meu servo está em casa doente. Jesus diz assim: pode ir, teu servo está curado. A filha da mulher cirofenícia, que chega para Jesus e diz: Jesus, minha filha está endemoniada. E Jesus diz assim: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus diz: minha filha, tua fé é grande, pode ir, tua filha já está curada. Jesus liberou uma palavra. Quando a mulher chegou em casa, a filha estava liberta. O que eu quero dizer, irmãos, é que Jesus poderia ter usado apenas a palavra e ter dito para aquele leproso: seja curado. Jesus não precisaria ter tocado naquele homem. Em que parte Jesus tocou? Uma parte leprosa. Ele toca na ferida. Quem sabe na parte que estava faltando, eu não sei onde Jesus tocou, mas ele tocou. E Jesus não escolheu a parte. Peraí, deixa eu ver qual parte está menos pior. Vira as costas. Não, está ruim. Nossa, está pior ainda. Não. Jesus simplesmente toca. Porque ele não queria apenas curar o corpo. Ele queria curar a alma. Ele queria curar as emoções daquele homem, que estavam esmagadas pela solidão, pelo abandono. Jesus toca nele. Imagina a alegria daquele homem, irmão. Se eu tivesse ido embora sem ser curado, mas só o toque de Jesus já ia dar para ele uma motivação. Alguém me tocou. Alguém não jogou pedra em mim. Alguém não jogou um impropério, uma maldição na minha vida. Não, alguém me tocou com amor, com compaixão, com respeito. Alguém me tocou. Alguém me tocou, que coisa linda. Jesus disse assim: eu quero, eu quero, fica limpo e toca naquele homem. Então 3 coisas são interessantes aqui na atitude de Jesus. A primeira é o sentimento de Jesus. A segunda é a atitude de Jesus, é o toque dele. Ele nos toca, irmãos. Ei, não é só uma atitude assim, como se fosse linha de produção. Seja curado você. Ei, você curado, linha de produção. Não, é personalizado. Jesus toca, e a partir do seu toque ele libera uma palavra: eu quero. E eu queria que você lesse comigo aquilo que Jesus disse. Verso 41. Finalzinho dele vai dizer: Jesus estendeu a mão, tocou e lhe disse. Vamos ler o que é que Jesus disse? Quero, fica limpo. Irmãos, é tão lindo quando a gente faz algumas orações e a gente ouve Jesus dizendo: eu quero. Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurar minha família. Eu gostaria que você pudesse ouvir Jesus dizendo hoje para você: eu quero. Aquele pedido que você fez antes, agora há pouco, para Deus restaurar a sua vida financeira. Eu queria que você ouvisse pela fé Jesus dizendo: eu quero. Oh, que coisa fantástica. Eu não sei se você está, irmãos, podendo sentir isso, mas eu estou aqui assim, maravilhado com esse Jesus. Ele olha para nós e diz assim: eu quero. Ele sabe, queridos, da sua dor, do seu problema, do que você vive, e ele está dizendo para nós: eu quero, fica limpo. Irmãos, e diz que a cura desse homem foi completa. A cura desse homem foi imediata. Ele não foi assim, uma parte ficou boa e outra mais ou menos. Não, ele foi todo limpo, da cabeça aos pés, por inteiro, por dentro e por fora. Ele foi tocado.
Jesus cura a alma, Jesus cura o interior e cura o exterior também. Ele toca, ele limpa o que está por dentro e ele limpa o que está por fora. E diz esse homem, diz o texto, verso 42, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus, irmão. Cura de Jesus foi completa, imediata, pública e incontestável. Jesus chega e diz assim, ó, não fala nada para ninguém, irmãos. Alguém me perguntou esses dias, por que Jesus dizia isso? Não fale nada para ninguém. Jesus tinha uma razão. Não era a pessoa não testemunhar. Não, até porque Jesus assim, vai, mostra-te ao sacerdote, oferece a oferta que Moisés lá na lei determinou, em casos de lepra que desaparecem, para servir de testemunho ao povo. Então não era o fato de Jesus não querer que o homem testemunhasse, mas era que antecipadamente ele falasse e algumas consequências acontecessem, como aconteceu. Quando ele começa a falar, Jesus se vê tão tomado de pessoas. Imagina, fui curado de lepra. Um curado traz mais 200. De maneira que Jesus não podia mais pregar. Ele estava no ministério de pregação de cidade em cidade. O foco de Jesus, em primeiro lugar, era a pregação. Irmãos, e a partir daquele momento, como todo mundo ficou sabendo, todo mundo foi atrás. A Bíblia diz que Jesus não podia mais entrar publicamente em qualquer cidade. Só por isso, Jesus queria sim que ele testemunhasse, pelos meios certos, da maneira correta. Mas, irmãos, é incontestável, quando Jesus faz, não fica dúvida. Quando Jesus faz, não é mais ou menos, não é incompleto, não é essa obra de algumas prefeituras que faz uma coisa e deixa outras por fazer. Quando Jesus faz, é completo, aleluia, e ninguém pode contestar. E eu quero falar, queridos, para encerrar, que não importa a nossa situação. Você vê que esse homem estava num alto grau de degradação. Não importa a nossa situação hoje. Não importa a maneira como nós estejamos. Eu quero dizer que Jesus continua disposto. Jesus continua com o seu coração profundamente compadecido pelas nossas dores e disposto a nos abençoar. Eu quero que pela fé você possa declarar isso. Jesus disse para mim, Jesus disse para você, eu quero. Amém, queridos? E o tema dessa mensagem, eu não sei se eu disse no início, é Ele quer. E você? Eu quero também. Amém? Ele quer. E eu quero também. Vamos orar, querido. Você pode ficar de pé.